Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que diz respeito à Eva mitocondrial, né? Eu tratei desse tema no meu livro História das Ideias, né? E das Técnicas, né? Que eu falo ali da evolução humana e, em determinado momento, falo, então, sobre esse salto qualitativo, essa revolução cognitiva que teria acontecido aí por volta de 100 mil anos, né? E aí, como eu falo da evolução das espécies, né, das diferentes espécies do Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, né, discute também ali, em determinado momento, a questão da Eva mitocondrial. Esse foi um objeto de tema numa podcast recente, né, de criacionistas, né, onde eles alegavam que artigos recentes da ciência entendem que, na verdade, essa Eva mitocondrial ela tem 6.500 anos, que estaria compatível com o texto bíblico, e que os cientistas estão perplexos com isso, não sabem o que fazer, né? Então, estão num impasse, não sabem como contornar isso, né? Como justificar a tese do Homo sapiens com 200 mil, se esses estudos genéticos apontam aí uma idade de 6.500. Ninguém sabe o que fazer com isso, né? Bom, o argumento que eu vou colocar aqui é que, na verdade, esse impasse não existe. Tá? Eu vou colocar os artigos que supostamente trariam esses 6.500 anos e vou citar os artigos e a literatura para eu chegar a essa conclusão. Né? Bom, esses textos que a gente vai ver aqui com mais detalhes, que falam desses tais 6.500 anos, né? São textos que eles são, tá, da década de 90. São textos da década de 90. Então, texto ali em 96, 97, por aí. Pelo menos 2 artigos falam desses 6.500 anos, são dessa época, esses textos. Tá? Então, você esperaria que um texto que trouxesse uma teoria tão radicalmente diferente ao que se entende, colocaria abaixo tudo que se entende de evolução humana, né? Que houvesse uma avalanche de novos artigos discutindo esse tópico, né? E não é isso que se observa. Eu vou trazer aqui 2 livros que são depois de 97, esse aqui do Steve Olson, História da Humanidade, que ele é um livro que foi publicado aí em 2002. Ele vai falar na página 38 dos estudos dos geneticistas de Berkeley, Alan Wilson, Rebecca Kahn, que leciona na Universidade do Havaí, e Mark Stoneking, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha. Eles se concentraram em uma pequena entidade conhecida como mitocôndria. A maioria das células contém centenas de mitocôndrias que desempenham a importante função de desempenhar compostos complexos em uma molécula simples e energética. É uma espécie de bateria celular que as células usam para executar muitas reações químicas. Curiosamente, as mitocôndrias provavelmente descendem de bactérias que viviam no interior de organismos unicelulares há mais de 1 bilhão de anos. Acabariam por se tornar residentes permanentes, proporcionando energia às células vegetais e animais em troca de um lugar confortável para viver. Aí, ela vai falar, então, sobre esse artigo de 1987, publicado na revista Nature, do Alan Wilson, Rebecca Kahn e Mark Stoneking, que vai falar sobre a tal da Eva mitocondrial. E ali eles chegaram, por uma análise genética, a mãe dessas 2 mulheres foi a mulher que produziu todo o DNA das mitocôndrias que existe atualmente no planeta. Ela é chamada por alguns de Eva mitocondrial, mas esse nome pode dar a falsa impressão de que era a única mulher que existia no planeta naquela ocasião. Então, veja, a primeira coisa a desfazer, essa Eva mitocondrial é uma pessoa? Não, não é. Ninguém está dizendo isso, tá? Na verdade, havia muitos outros humanos na época de Eva. Todos esses humanos receberam o DNA das mitocôndrias de uma fêmea diferente, talvez não humana, que viveu no passado. Entretanto, o DNA das mitocôndrias de Eva foi o único que sobreviveu até os dias de hoje.
todos os outros se extinguiram. Então, veja, não é verdade dizer que antes da Eva mitocondrial não havia vida, que a vida começou ali. Isso é falso, nenhum artigo está dizendo isso. Isso é falso, nenhum artigo está dizendo isso. Existe um ancestral comum do homem moderno, que você, por estudo genética, análise genética, você chega a essa idade aí, o artigo original da Rebecca Kahn, de 200 mil anos. Seria, analisando geneticamente o DNA da mitocôndria lá, você chega a um ancestral comum que teria vivido por volta de 200 mil anos. Agora, antes desses 200 mil, haviam outros seres vivos, com DNA completamente diferente. Então, veja, esse seria o DNA da mitocôndria da Eva que sobreviveu. Pode ser que tenha havido outros seres também, Homo sapiens também, tá? E que se extinguiram. Eles se extinguiram. Então, não deixaram vestígio de DNA. Tá? Esse é um ponto aqui. Bom, vamos a um outro livro. Esse livro daqui é do Richard Klein, O Despertar da Cultura. Ele é um livro que é publicado mais ou menos na mesma época, 2002 também. Ele vai falar da Eva mitocondrial também. Ele vai falar em 1987, geneticistas da Universidade da Califórnia, Rebecca Kahn, Mark Stonekin e Alan Wilson, promoveram o contato de muitos paleoantropólogos com a análise do DNA mitocondrial, quando publicaram um estudo histórico sobre a variação desse código em seres humanos. Mostraram que a diversidade do DNA mitocondrial é maior na África do que em qualquer outro lugar, que a diversidade em outros lugares é essencialmente um subsistema da diversidade africana, e que as linhagens mais antigas e profundas do DNA mitocondrial residem na África. O modo pelo qual a diversidade foi conformada fez com que os pesquisadores chegassem à conclusão de que o último ancestral que possuía DNA mitocondrial em comum com seres humanos vivos deve ter vivido na África. E a partir da taxa presumida de divergência do DNA mitocondrial, sugeriram que a ancestral, por definição tinha que ser ela, existiu nesse continente há 200 mil anos atrás. Numa mescla de metáforas científicas e bíblicas, essa mãe afortunada logo se tornou popularmente conhecida como Eva mitocondrial. Estudos subsequentes da variação do DNA mitocondrial em seres humanos vivos, inclusive uma análise especialmente cuidadosa com a equipe de Paabo, um sueco, né, publicou em dezembro de 2000, confirmaram repetidas vezes o resultado original da Universidade da Califórnia. Bom, note o seguinte, nós estamos em 2002, já estamos depois desses artigos que eu falei, que são citados pelos criacionistas de 1997, e não há nenhuma palavra sobre esses artigos. Pelo contrário, aqui é falado que é confirmado o dado de 200 mil anos. Tá? Vamos aqui a um outro livro aqui do Carl Zimmer, o livro de ouro da evolução. Esse livro daqui, ele já é de 1998. Só que essa versão aqui é de 2003. Aqui ele vai falar também do DNA mitocondrial também. A equipe de Wilson, está se referindo a esse artigo de 1987, analisou amostras de mitocôndrias de pessoas do mundo inteiro, sequenciando os genes e agrupando-os com base na similaridade que apresentava cada um em relação ao outro. No processo, eles criaram uma árvore evolutiva dos humanos vivos. Os ramos dos africanos vivos, Wilson descobriu, estendiam-se profundamente na árvore da humanidade. A árvore sugeria que a África é a fonte do ancestral comum dos humanos atuais. A maioria dos paleoantropólogos daquela época teria aprovado essa ideia se Wilson estivesse falando a respeito de uma antiga espécie Homo que tivesse vivido na África há 2 milhões de anos, antes que qualquer hominídeo tivesse deixado o continente. Mas o Wilson descobriu que os genes estavam contando uma história bem diferente. Depois que sua equipe montou sua árvore evolucionária, eles calcularam há quanto tempo tinha vivido o ancestral dos atuais humanos.
Eles estimaram a taxa pela qual o DNA da mitocôndria sofre mutações e então a compararam com as variações dos genes para julgar quantas mutações tinham ocorrido nas diferentes linhagens. Seu relógio molecular deu-lhes então uma estimativa para a idade do primeiro humano moderno, algo em torno de 200 mil anos. A Eva mitocondrial, como ela ficou conhecida, era certamente antiga, mas para os cientistas que defendiam uma origem multirregional para o Homo sapiens, ela era muito jovem. Eles estavam esperando 2 milhões de anos, né? Nenhum dos neandertais mais antigos da Europa ou dos Homo erectus da Ásia poderia ter contribuído com seus genes para os humanos atuais. Mas para Stringer, a árvore de Wilson oferecia espantoso apoio. Stringer, Wilson e outros cientistas começaram a formular um cenário para os humanos modernos que eles chamaram para fora da África. À medida que o Homo se espalhava, deixando a África, ele evoluía para várias espécies distintas, que não acasalavam umas com as outras. Eles propuseram assim. Bom, então essa tese do Eva mitocondrial reforçou a tese de que o homem moderno nasceu na África e de lá se expandiu para outros continentes. Note que nós temos 3 livros aqui, já depois desses estudos de 96, 97, e Carl Zimmer, Richard Klein e o Steve Olson. Nenhum deles fala de Eva mitocondrial com 6.500 anos. Bom, aqui eu vou trazer, então, o artigo original da Rebecca Kahn. Você pode ver aqui no artigo da Rebecca Kahn, que está na página 5, ó, o artigo original é esse aqui, ó, Mitochondrial DNA and Human Evolution, Rebecca Kahn, Mark Stoneking e Alan Wilson. Esse é um artigo que foi publicado na revista Nature em 1987. Ele que vai propor a tese da Eva mitocondrial. E ali, ela vai chamar atenção para isso, que existe uma certa discrepância desses dados obtidos por mutações genéticas, né, e os achados da arqueologia. Então, ele diz assim, primeiro, existe muita incerteza sobre as idades desses vestígios. Segundo, nossa localização de um ancestral comum da diversidade humana do DNA mitocondrial na África estaria por volta de 140 mil a 280 mil, não implica que as transformações do Homo sapiens moderno ocorreu na África nessa época. O DNA mitocondrial não nos diz nada sobre a contribuição dessa transformação para as características culturais e genéticas de machos e fêmeas, cujo DNA mitocondrial foi extinto. Ou seja, pode ser que tenha espécies mais antigas e que se extinguiram, e que não deixaram vestígio na atual. Então, isso pode levar a datações muito recentes, tá? Do que realmente é a verdade. Então, ele chama atenção para isso. Bom, outra questão é que agora analisando os estudos que se seguiram, né? Existe um estudo do Mark Stockwell e David Thaler, que eles analisaram sequências de DNA de diversas espécies de animais perante o globo, e eles constataram que a variação mitocondrial dentro das populações modernas de humanos é semelhante à encontrada em outras espécies de animais. Então, a maioria das espécies de animais tem uma variação mitocondrial muito baixa, o que sugere que todas essas espécies passaram por um período de uniformidade mitocondrial recente, seguido por uma expansão populacional. Esse estudo sugere que a população moderna humana, assim como outras espécies animais, experimentou um período de uniformidade mitocondrial há aproximadamente 100 mil a 200 mil anos atrás,
seguido de um aumento nessa diversidade mitocondrial devido à expansão populacional. Esse padrão de baixa variação mitocondrial, encontrado em diversas espécies, sugere que muitas delas passaram por um evento que resultou nessa uniformidade genética, como um gargalo populacional, seguido de uma rápida expansão. Então, parece que houve algum fenômeno ali que restringiu a população, levou essa uniformidade do DNA mitocondrial, e depois houve uma expansão. Não quer dizer que a vida começou há 100 mil anos atrás. Esse livro do Mark Stockel e do David Thaler não está falando isso. Muito menos dizendo em 6.500 anos. Aqui não tem nenhum dado aqui de 6.500 anos. Tá? Vamos trazer aqui esse artigo do Mark Stockler. Esse artigo do Mark Stockler, tá? Mark Stockel e David Thaler. Why should mitochondria define species? Diversas linhas convergentes de evidência mostram que a diversidade mitocondrial dos humanos modernos segue um padrão de uniformidade seguido por uma acumulação maior de diversidade durante uma expansão populacional, que começou há aproximadamente 100 mil anos atrás. Então, a partir de 100 mil anos, houve essa explosão de população e houve uma maior diversidade desse DNA mitocondrial. Mas parece que parte de uma uniformidade, tá? Isso por volta de 100 mil anos. Então, isso bate lá com a tese da Rebecca Candy que uma Eva mitocondrial, ou seja, que é uma baixa diversidade mitocondrial ali por volta de 100 mil anos, 200 mil. Bom, estamos aí nesse... Ninguém está falando de 6.500 anos aqui. Então, Stockel e Thaler, esse arquivo de 2018, tá? Artigo de 2018. Ninguém está falando de 6.500 anos, tá? Vamos ser... Esses artigos foram citados pelos criacionistas, né? Bom, vamos seguir mais à frente aqui. Aí foi citado também um artigo do Howell e Kubaca, que ele discute a taxa de evolução do genoma mitocondrial humano utilizando uma abordagem empírica baseada no sequenciamento de nucleotídeos. Os autores eles descobriram que a evolução da região não codificante do DNA mitocondrial, que eles chamam de D-loop, ela é mais rápida e complexa do que as abordagens filogenéticas padrões sugeriam, podendo chegar a taxas como uma mutação a cada 40 gerações. Aí, em determinado texto, o artigo diz assim: a disparidade marcante entre as abordagens genealógica e filogenética é impressionante, né? Porque esse dado ele não está batendo com o achado arqueológico, tá? Que diz lá que o Homo sapiens é 200 mil anos, tá? É impressionante. E várias explicações possíveis foram consideradas. Por exemplo, é concebível que nossos resultados representem um acaso estatístico e que as taxas de divergência mais baixas teriam sido obtidas se a abordagem genealógica tivesse sido estendida a um conjunto de dados maior. Bom, esse artigo do Howell e Kubaca, ele não dá 6.500 anos, não aparece 6.500 em lugar nenhum, tá? Ele não dá uma idade específica para a Eva, mas ele sugere que realmente essas taxas de mutação seriam bem mais rápidas para essa evolução mitocondrial e poderiam, de fato, indicar uma datação mais recente para esse ancestral comum mais recente, ou a Eva mitocondrial. Então, aquela taxa de 200 mil da Rebecca Kahn seria reduzida bastante. Ele não deu um valor, tá? Então, esse é o artigo do Howell e do Kubaca. Vamos dar uma olhada aqui nesse artigo do Howell e do Kubaca? Howell, Kubaca. É esse artigo aqui, ó. How rapidly does the human mitochondrial genome evolve? Howell, Kubaca, American Journal Human Genetics. Veja que é um artigo de 96, tá? O artigo de 96. O texto relevante é esse daqui, em que ele vai falar das taxas de mutações de uma mutação a cada 40 gerações, que isso dá um índice 200 vezes mais rápido do que as abordagens filogenéticas tradicionais conhecidas, né? Aí, logo em seguida, ele diz assim: nós afirmamos aqui nossas conclusões preliminares, que estão dependentes de investigação
e análise teórica subsequente, considerando uma taxa rápida de evolução, que foi derivada daqui, isso leva sempre uma nota de precaução. A marcada disparidade entre a análise genealógica, que é feita aqui, e a filogenética é marcante, mas possíveis explicações podem ser consideradas. Então, veja, novamente, aqui não está falando de 6.500 anos, mas realmente diminui de 200 mil a Eva mitocondrial, passaria para bem menos. Ele não chega a dar um valor, mas passaria para bem menos. Mas ele diz assim, olha, há que considerar diversas coisas, devem ser levadas em conta. Essa disparidade deve ser analisada com cautela. Então, ele está dizendo, é como se dissesse assim, é como se dissesse mais ou menos o seguinte, você pega uma experiência que você faz numa superfície sem atrito. Aí você reduz o atrito, você vê que aquele corpo ele consegue alcançar uma velocidade, ele mantém a velocidade e não perde a velocidade, né? Nem aquelas mesas de, de ficha que você joga e tem um colchão de ar e a ficha ela se propaga com uma velocidade quase que sem perder velocidade, quer dizer, existe ali um atrito mínimo, né? Aí você poderia chegar à conclusão, olha, se eu conseguisse reduzir o atrito ao máximo, essa ficha daqui ia percorrer indefinidamente, sem nenhuma restrição. Isso é uma hipótese, né? Ou seja, você sempre vai ter alguma coisa que vai restringir. Quer dizer, ele está me trazendo o seguinte, nessa análise que ele faz, é que essa análise genética que ele está falando levaria a valores bem baixos de Eva mitocondrial. Mas ele já se antecipa e procura, olha, mas pode ser que haja aqui vários problemas nessa abordagem. E aí ele lista os problemas. Então, ele não está assumindo uma datação de 6.500, nem aparece aqui 6.500. Bom, vamos então seguir. Esse seria um artigo. Vamos ao artigo do Thomas Parsons. O Thomas Parsons, ele publicou um artigo também ali de 97, tá? Mesmo artigo, no mesmo ano do Kubaca. Kubaca foi de 96, Parsons de 97. Aí ele vai avaliar a taxa e padrão de substituição de sequência na região de controle do DNA mitocondrial em uma taxa empírica de 1 a cada 33 gerações. Você vê que o Kubaca estava falando em 1 a cada 40 gerações. Aqui ele já está tratando de 1 a cada 33 gerações. Não é tão rápido quanto o Kubaca, mas está ali na faixa, né? Se considerarmos uma taxa de uma mutação a cada 40 gerações, ele diz assim, usar essa taxa empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultaria uma idade do MRCA. MRCA é o ancestral comum mais recente, de apenas 6.500 anos. Claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Ele chama atenção para isso, tá? Esse é o livro o artigo do Parsons. Vamos dar uma olhada aqui no artigo do Parsons. Compartilhar a tela. O do Parsons eu não tenho aqui. Parsons. Esse é o artigo do Parsons. A highly observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region. Publicado também na Nature Genetics. Aquela parte das mutações, ela vai aparecer aqui, logo na seção Discussion. Você vê que ele fala aqui de 6.500 anos. Usando nossa taxa empírica para calcular o DNA molecular, do relógio molecular, levaria apenas 6.500 anos para essa EVA mitocondrial, que é esse MRCA. Claramente incompatível com a idade dos humanos modernos.
Bom, então ele está chegando nesse valor, mas ele reconhece que existe uma clara incompatibilidade, né? Tá? Bom, esse é o artigo do Parsons. Bom, depois vamos a mais um artigo do Lowe e Scherer. Lowe e Scherer, também do mesmo ano de 97. Ele discute a datação da erva mitocondrial através da análise do DNA mitocondrial. Tradicionalmente, essa datação era em torno de 200 mil, mas novos estudos indicam que pode ser muito menor. Ele diz assim, se a evolução molecular for realmente neutra nesses locais, uma taxa de mutação tão alta indicaria que a Eva viveu por volta de 6.500 anos atrás, um número claramente compatível com as teorias atuais da origem humana. Esse é o artigo do Lowe e Scherer, tá? Vamos dar uma olhadinha no artigo do Lowe e do Scherer. Lowe e Scherer. É esse artigo aqui, ó. Mitochondrial Eve, the plot thickens, tá? Aí ele fala aqui nos 6.500 anos. Esse artigo aqui, ele já não está propondo um estudo, ele está reportando mais ou menos a citação, tá? Já é diferente dos outros. Ele está fazendo uma análise e um resumo da situação. Agora, o que eu acho interessante é que, veja, ele está falando aqui que realmente que esse índice pode levar a 6.500 anos. Ele diz que isso é incompatível com as teorias correntes da origem humana, tá? Agora, ele trata de outras questões também, ó. Você vê que ele faz esse sequenciamento do DNA, ele usa para cachorros domésticos e lobos. E ele chega à conclusão que os cachorros teriam surgido, o ancestral comum dos cachorros atuais, ele teria uma idade de 135 mil anos. 135 mil anos, tá? E aí que é incompatível, novamente incompatível com o achado arqueológico, porque o achado arqueológico, ele dá cachorros de 14 mil anos, tá? E essa aqui estaria dizendo que ele já teria um ancestral comum em 135 mil anos, tá? Então, você veja, quando usa esse artigo, os criacionistas usam esse artigo né, esse último artigo que eu falei, do Lowe e do Scherer, e dizem, ó, tá vendo? A vida começou a 6.500. Cara, ninguém está falando em vida começar em 6.500. Ninguém, nenhum artigo fala isso, tá? Todo mundo está discutindo a Eva mitocondrial. Antes da Eva, tinha outros seres vivos, tá? Esse é um ponto. Segundo, quem fala em 6.500, esse artigo daqui, do Lowe e Scherer, ele não está propondo nada, ele está simplesmente reproduzindo o trabalho do Parsons. O Thomas Parsons, efetivamente, é o artigo que falou textualmente ali em 6.500 anos, mas ele logo se antecipou para dizer que isso é incompatível com o que se conhece. Tá? Então, considerando que a própria Rebecca Cannon, o artigo original, 1987, ela chamou a atenção para ter cuidado em usar essas taxas de mutação, tá? Ela tomou cuidado para calibrar os relógios moleculares dessa maneira, porque ela chamou atenção, você deve calibrar os relógios moleculares sempre batendo com evidências arqueológicas e fósseis, para saber se isso está compatível. Tá? Então, é isso que eu queria observar. Ou seja, você colocar essa questão como a ciência está dividida, não reflete exatamente o que está acontecendo. Eu coloquei aqui 3 livros de divulgação científica, de cientistas. Isso aqui é um cientista, Richard Klein, cientista renomado aí. E os outros são mais divulgadores científicos, Steven Olson, né? Então, esses livros, ninguém fala desse assunto. Então, é uma questão minoritária. Essa questão de 6.500 não foi abraçada pela literatura. Os artigos que foram citados pelos criacionistas são todos de 97, 96. Tem mais de 20 anos. Se houvesse uma discussão muito intensa nessa área, você teria outros artigos discutindo os tais 6.500 anos. E não me apareceu, não me mostraram nenhum artigo mais recente. Então,
O que existe hoje em termos de Eva mitocondrial é 150 mil, 200 mil anos. É esse valor, está girando em torno desse valor. É isso que é. Eu faço questão de colocar isso, porque quando se discute, por exemplo, Jesus histórico, vem, por exemplo, a questão, você tem um testemunho do Tácito. Aí eu coloco, não, a maioria dos autores considera Tácito como um testemunho fidedigno, tá? A maioria dos autores. Aí a pessoa me cita, tá? Uma publicação do Richard Gerrer, onde ele diz que foi uma interpolação. Tá vendo? Ó, que a ciência tá dividida. Não, não tá dividida. Você tem um artigo do Richard Gerrer que nem repercutiu, deu maiores repercussões, e a grande maioria continua achando que o testemunho de Tácito ele é autêntico. É a mesma coisa aqui. Você pega um artigo do Parsons, basicamente do Parsons, porque o outro artigo que a gente viu, ele só reproduziu o Parsons, né? Então, você pega o artigo do Parsons, que diz textualmente 6.500, mas que ninguém mais fala nesse tópico. Ninguém mais discute a data 6.500. Então, a ideia de que a ciência está dividida, me parece não refletir o cenário da situação. Estou usando o mesmo peso que eu estou usando para o Jesus histórico quando fala do testemunho de Tácito. Então, é isso. Muito obrigado, então.